Que nós vemos hoje nas escolas brasileiras é de fato educação? Essa pergunta me foi feita no último final de semana em uma roda de conversa promovido pela Liga Acadêmica de Psicologia aqui da minha cidade, que coincidentemente tem ali como membros alguns colegas e amigos pessoais. E essa roda de conversa contava comigo e duas excelentíssimas profissionais, onde nós falamos um pouquinho sobre a saúde mental nas escolas, inclusão e diversos temas pertinentes acerca tanto da educação como da psicologia. E no vídeo de hoje eu gostaria de estender um pouco mais esse meu raciocínio, usando como pergunta norteadora essa mesma que me foi feita. Se hoje o que nós vemos nas escolas e nas instituições de ensino como um todo no Brasil é de fato educação. Bom, e de maneira bastante objetiva, eu diria que não. O que nós vemos, principalmente no ensino público, na grande maioria das vezes, não é necessariamente educação. Eu sei que no primeiro momento soa como uma resposta até que bastante superficial, ou até às vezes um pouco ingênua, né? Que muitos ali dão em discussões de rede social e por aí vai, mas me acompanha nesse raciocínio aqui que eu creio que você vai entender. A educação, ao longo de toda a nossa história, ela foi sempre vista como um meio para nos libertar, tanto individualmente como coletivamente. Eu já conversei com vocês sobre isso no vídeo onde eu falo que nenhuma escola vai educar o seu filho de forma integral. E hoje o que nós vemos na realidade é uma desvirtuação desse meio que é a educação para outros fins, como a profissionalização e a conscientização da luta de classes. Se nós olharmos um pouco mais para o nosso Ocidente, e para isso nós vamos precisar traçar um paralelo com a nossa educação atual, contemporânea, com a educação antiga, nós vamos ver que os grandes sistemas pedagógicos, os grandes métodos pedagógicos e civilizacionais sempre tiveram por intuito formar o ser humano na sua integralidade. É claro que essa palavra integral, integralidade, ela vai ser muito mais trabalhada e muito mais usada na nossa contemporaneidade. Basta que você saia por aí na sua cidade e veja alguns nomes de algumas clínicas por aí. Quase sempre as clínicas hoje médicas e tudo mais, elas são nomeadas como clínicas de saúde integral ou de saúde integralizada, né? Levando o ser humano, aquele paciente, sendo visto de forma integral, com diversos aspectos diferentes. E os autores um pouco mais antigos, eles não usam essa palavra necessariamente, porque a coisa ela sempre esteve em conjunto. Essa diferenciação que nós fazemos, essa separação, é para ficar pedagógica, né? Mas desde os tempos mais remotos, tudo era trabalhado de uma forma integral. Então, nós temos três grandes métodos civilizacionais aqui no nosso Ocidente que são conhecidos por isso e que, obviamente, foi responsável pela educação de diversos intelectuais, diversos autores e autoras conhecidos até hoje. O primeiro desses métodos vai surgir na Grécia com a paideia, que é muito bem trabalhada por um autor alemão, que é o Jäger, nesse livro aqui, que poderíamos dizer que é um clássico da pedagogia, né? A paideia, onde ele vai se aprofundar nesse tema, né? Que é a formação do homem grego. Então, essa formação do homem, ela leva em conta principalmente uma certa tradição literária, advinda de Homero e de Hesíodo, né? Com o trabalho e os Dias e a Teogonia de Hesíodo e a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, reparem que se tratam de produções, principalmente no caso de Homero, com a Ilíada e a Odisseia, produções artísticas que possuem ali uma métrica, personagens e tudo mais, e não se trata apenas de um recorte de uma condição humana em um dado ambiente, em um dado local, como é o caso da grande parte da literatura, mas se trata de um recorte histórico, que de fato possui ficção ali, né? A gente sabe que Aquiles necessariamente ele não existe, assim como Nestor, Agamenon e por aí vai, mas eles representam, talvez, personagens e homens que realmente existiram, guerreiros que estavam talvez presentes ali na Guerra de Troia. E por se tratar desse recorte, Homero, com a Ilíada e a Odisseia, vai ganhar uma força como um grande educador do nosso Ocidente, um dos grandes professores do nosso Ocidente, principalmente no caso da paideia.
E o mesmo nós podemos dizer com o advento da filosofia grega, né, com Aristóteles ali, que nós poderíamos dizer que se trata do primeiro filósofo do ser, Platão, que vai fazer uma certa sistematização dessa filosofia de Sócrates, mais precisamente da tradição oral deixada por Sócrates por meio dos diálogos, de alguns relatos, obviamente com a inserção da sua filosofia, filosofia platônica, e outros como Aristóteles e por aí vai, né, que vão ganhar uma força ainda maior. Então, a gente consegue reparar aí que não há uma certa distinção, né? A ideia é justamente como o próprio nome já diz, como o termo já demonstra para nós, a formação do homem grego. E vale ressaltar que não existia necessariamente uma distinção completa da educação individual e educação social na Grécia, por exemplo. Basta que a gente olhe um pouco mais para a filosofia e um dos grandes clássicos da filosofia grega, né? Que é importante, muito importante, né, para falar a verdade, até os dias de hoje, seu valor é inestimável, que é a República de Platão, onde para a edificação daquela república, a construção daquela república, é uma analogia direta à própria alma do ser humano, a construção e a edificação, bem como a elevação da sua alma. Então, a paideia, a formação do homem grego, se dá ali por meio das virtudes, por meio dessa tradição literária, por meio do contato com essa arte que tem um verdadeiro poder de conversão espiritual, por assim dizer. O próprio Jäger vai trabalhar ali na primeira parte do livro o conceito que é bastante interessante, que é a psicogologia. Parece um palavrão, né, mas, se trata ali de uma das funções, um dos poderes, inesgotáveis da arte de conversão espiritual, no sentido de te colocar em contato com aquela obra artística, no caso, o épico homérico, e a partir daquela leitura, a partir daquela formação que o seu imaginário terá com a leitura dessa obra, você pode literalmente, se converter, não no sentido religioso, mas no sentido de ter ali, de estar em contato com grandes personagens que têm o poder de moldar certas percepções e, consequentemente, também certos comportamentos, elevando ali a alma para um sentido mais heróico, né? No sentido de sacrifício, no sentido de heroísmo e por aí vai, conceitos que eram bastante trabalhados nessa época. Com a vinda da época medieval, nós temos um outro método civilizacional que são as artes liberais, né? Ali o trivium e depois o quadrivium. Mais precisamente, o trivium vai trabalhar a questão da gramática, da dialética, juntamente com a lógica e a retórica, para que aquele aluno ele aprendesse a descrever as suas ideias, descrever a realidade de uma forma coesa, até mesmo de uma forma bela, lembrando que a questão da arte, do belo e da ética, elas sempre estiveram juntos, nunca havia necessariamente essa distinção, como eu disse no começo do vídeo, apenas de uma forma pedagógica para que eles aprendessem sobre, mas essa questão da ética e da arte sempre estiveram juntas também. Com a lógica ali, de maneira bem simplória, eu falando aqui, obviamente que o meu intuito não é se aprofundar, não é me aprofundar em cada um desses, mas com a lógica que aprender os pressupostos é uma certa organização mental das ideias que o aluno vai acumulando até ali. E, obviamente, o ensino da retórica para verbalizar cada uma dessas ideias de uma forma clara, coesa e também bela, por assim dizer. E, obviamente, com o ensino ali do quadrívio, nós temos a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. Então percebam que é uma sistematização muito interessante e não é à toa que hoje ela tem ganhado cada vez mais força. É claro que a paideia possui ali a sua importância e tudo mais, mas poderíamos dizer que não se trata ali de uma sistematização, de um método pedagógico sistematizado que é ensinado com tanto afinco nos dias de hoje comparado com as artes liberais que, como eu disse, têm ganhado cada vez mais força. E obviamente, com o advento, né, da modernidade, nós temos Horatium Studiorum, perdoem o meu latim, tá? Mas se trata do método pedagógico dos jesuítas, onde muitos intelectuais foram educados a partir desse método. Se eu não estiver enganado aqui, posso estar errado, se alguém quiser me corrigir aqui nos comentários, mas Descartes, Voltaire, Rousseau, se eu não me engano, Cervantes e o nosso querido Padre Antônio Vieira também, que deixou ali, obviamente, os seus sermões, que é uma obra literária, enfim, riquíssima, inestimável. Então percebam que cada um desses três métodos, desses três grandes métodos civilizacionais,
eles têm como intuito a formação do homem na sua integralidade. Obviamente, a aquisição de certas habilidades e poderíamos dizer até um certo domínio sobre aspectos da realidade, né? A implementação e a certa formação da sua arte. Quando eu digo arte aqui, eu quero dizer ofício, né? Outro grande pedagogo do nosso país, o padre Leonel Franca, ele vai trabalhar com um pouco mais de clareza e também com um pouco mais de afinco essa questão da aquisição de habilidades, a implementação de habilidades, não visando, obviamente, o mercado de trabalho por conta daquela época, mas realmente um certo domínio ali, dentro de alguma função que vai servir, obviamente, para o seu sustento. Então, eu reconheço que essa ideia da profissionalização, que é muito trabalhada hoje, por assim dizer, na educação moderna, ela é importante por conta do nosso contexto, né, pautado nos meios de produção, a questão da sociedade e mercado e por aí vai. Mas percebam que, ao longo de toda a nossa história, essa grande árvore, né, essa grande árvore nativa que é a pedagogia, ela tem raízes muito profundas, né, inestimáveis. Então, toda educação que se preze deve sim beber das fontes primárias, deve sim ir até esses grandes métodos e aprender com eles, né? Obviamente que a gente não está falando aqui de um domínio pleno. Acredito que isso seria impossível para qualquer um ou para quase qualquer um domínio pleno sobre cada um desses métodos, mas um conhecimento, nem que for básico ali, para que você consiga dar luz não a um método novo, mas talvez algo que seja um pouco mais flexível, como nós vemos hoje em dia com algumas famílias homeschoolers e tudo mais, quem está um pouco mais avançado nisso, né, quem é autodidata, aprende assim, entre aspas, por conta própria, promove o próprio currículo, acaba bebendo cada uma dessas fontes para tentar implementar ali um currículo que seja, obviamente, flexível e adaptado para o seu contexto. Mas perceba que a educação moderna se trata de uma educação que vai levar muito em conta essa questão da profissionalização. E não é à toa que o Brasil é um dos países que mais formam doutores desempregados, ou doutores que não exercem ali a função, não entram no cargo que eles estudaram tanto para ter e para conquistar. Além disso, surge uma outra questão que eu acredito que é pertinente, pode conectar com esse primeiro tópico, esse primeiro argumento que eu levantei aqui, que é a questão que é o seguinte: por que a gente não observa o que está acontecendo de errado e até para a questão de inclusão, nós não tentamos implementar no Brasil uma educação baseada em evidências? Ou nem isso, por que será que a gente não resgata, de certa forma, princípios clássicos ali de uma educação um pouquinho mais antiga? E a resposta, obviamente, ela pode até ser bastante objetiva, como é o caso, mas ela não é tão simples assim. A questão é que talvez cada uma dessas coisas não são implementadas na educação brasileira, porque a educação brasileira não tem o intuito necessariamente de educar, mas sim de conscientizar. Basta que a gente olhe para o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, que, na minha opinião, é um ótimo exemplo do que é a educação no Brasil, principalmente nos dias de hoje, que é uma educação que não está preocupada necessariamente em educar. O Brasil, a pedagogia brasileira, ela, lembremos que ela tem um forte traço ideológico. Ela bebeu ali das fontes do socioconstrutivismo, né, como é sempre bom lembrar. Os parâmetros curriculares nacionais, eles vão ser o percussor de uma literatura que vai ser desenvolvida pautada justamente nesse socioconstrutivismo, em ideias como o professor não deve corrigir necessariamente o aluno, deixar que ele aprenda, entre aspas, por conta própria, até mesmo ideias voltadas para a língua portuguesa, para a linguagem como um todo, onde uma vez que o aluno possui como língua materna o português, não é que ele escreve errado, né, mas esses erros identificados pelos professores se tratam de uma característica da escrita do aluno. Então percebam que essa ideia da conscientização, né, essa ideia de tornar consciente para os alunos que existe um inimigo a ser combatido, que é o que é trabalhado hoje em dia, é algo vigente na nossa educação. E enquanto isso não for, de certa forma, destruído, a implementação de uma prática baseada em evidências e até mesmo uma prática ali que bebe da fonte um pouquinho mais clássica, ela vai ser impossível. E na minha opinião, como psicólogo e também como professor, e quem já esteve durante um tempo considerável no ramo da educação, eu diria que nem saúde mental é possível dentro de um contexto como esse, porque a autoridade do professor ela é tirada. Em muitos lares hoje no Brasil, a questão da ordem, a questão
da diligência, ela não é trabalhada pelos pais. Então, muitos alunos ali são jogados na sala de aula sem qualquer tipo de educação sentimental e a gente espera que, de alguma forma, eles sejam educados pelos professores e, principalmente, respeitem os professores quanto figuras de autoridade, figuras que são, de fato, importantíssimas para o desenvolvimento da nossa nação, para o aprendizado da nossa nação. Então, percebam que existem diversos fatores que acabam colaborando para a ideia de que o que nós vemos hoje no Brasil não é necessariamente educação. É claro que dentro desse vídeo não dá para a gente trabalhar cada um desses tópicos de maneira muito aprofundada por conta do tempo, mas eu acredito que é um pontapé inicial, um bom pontapé inicial, para que a gente levante mais discussões aqui acerca do tema, que é o que eu pretendo com os próximos vídeos aqui. Então, se você gostou do tema, se você concorda ou se você discorda de mim, não importa, gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Vamos perpetuar essa corrente de raciocínio, como eu sempre gosto de propor aqui para os senhores. Deixem sua opinião, até mesmo, de certa forma, ideias, né, de vídeos que vocês queiram ver aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.